Olá, meus irmãos, a paz de Jesus a todos. Alegria estarmos juntos mais uma vez para começarmos mais um estudo bíblico, mais um livro agora do Antigo Testamento, profeta Naum. Nós vamos começar hoje mais um profeta, mais um livro. Lembrando a você que nós estamos aqui nessa empreitada onde nós colocamos no início desse ano, 2020, uma meta espiritual de conhecermos a palavra do Senhor e termos intimidade com Ele, né? Crescermos nesse conhecimento. E a nossa meta foi de começar o ano, de viver no ano de 2020, diariamente, 15 minutos do nosso dia com a palavra de Deus, fazendo um estudo bíblico, uma breve exegese, um diário espiritual. E nós nos comprometemos em lermos todo o Novo Testamento esse ano. Graças a Deus fomos fiéis e chegamos à conclusão de todo o Novo Testamento no final, até esse ano 2020. E já entramos no Antigo Testamento, onde começamos pelos livros dos profetas menores, que são os últimos livros do Antigo Testamento. Desde o profeta Oséias, mas esse a gente não fez. Começamos por Joel, depois Abdias, depois fizemos Miqueias, Jonas, né? E agora vamos entrar no profeta Naum, né? Tivemos Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias e agora Naum, ou seja, o sexto livro do Antigo Testamento que nós já estamos lendo hoje. É bem rápido, são 3 capítulos. Hoje nós vamos sentar aqui, rezar o primeiro e o segundo e a metade do segundo capítulo, e amanhã a gente conclui o livro de Naum e já partimos em seguida, crescendo nessa intimidade. Vamos juntos? Vem orar comigo, vem crescer na intimidade com Deus. O que é que Deus tem para falar conosco? Sempre é essa a pergunta. O que é que Deus fala comigo através dessa leitura? O que é que eu aprendi hoje? Né? Como colocar em prática? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que possamos entender a Tua palavra e, mais do que isso, praticá-la. Amém. O profeta Naum foi escrito mais ou menos no ano 612, quando houve a queda de Nínive. Então, a profecia que vai falar sobre a queda de Nínive. Nínive é uma cidade da Assíria, a terrível cidade da Assíria. Já havia sido profetizado sobre ela o profeta Jonas, né? Para que ela se convertesse, e Nínive se converteu. Mas agora haverá uma destruição, que ao mesmo tempo se remete também à destruição de Jerusalém. Uma vez mais, Jerusalém será destruída. Para quem não sabe, a cidade de Jerusalém já foi destruída 17 vezes, né? Desde toda a história da sua criação. 17 invasões, destruições, terra sobre terra, destruição de templos e cidades, né? E 18 vezes reconstruída. E até hoje é motivo de conflito, de tensão entre hoje os israelenses e todo o Ocidente, vamos dizer assim, né? E os muçulmanos, os árabes. Rezemos pela paz em Jerusalém. Mas a paz é Jesus, né? Enquanto Jerusalém não aceitar Jesus, ficará nessa tensão. Mas também a grande perseguição final será, claro, contra os cristãos, né? Vamos lá, então, voltando aqui para o livro de Naum. O profeta Naum começa com um salmo falando da ira de Yahvé. Versículo 1. Oráculo sobre Nínive, livro da visão de Naum de Elcós. Versículo 2. Yahvé é um Deus ciumento e vingador. Ele é isto, um Deus ciumento e vingador. Yahvé é vingador e cheio de furor. Yahvé se vinga de seus adversários. Ele guarda rancor de seus inimigos. Yahvé é lento para a ira, mas grande em poder. Mas a nada deixa Yahvé impune. Na tormenta e na tempestade é o seu caminho. A nuvem é a poeira de seus pés. Ameaça o mar e o seca, e a todos os rios ele faz secar. Murcham Bazã e o Carmelo, e murcha a verdura do Líbano. As montanhas tremem por causa dele, as colinas estremecem, e a terra é devastada diante dele. O universo e todos os seus habitantes. Diante de sua cólera, quem subsistirá? Quem se levantará diante do ardor de sua ira? Seu furor derrama-se como um fogo, e o rochedo se fende diante dele.
Yahvé é bom. Ele é abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que nele se refugiam, mesmo quando sobrevém uma inundação. Reduzirá a nada os que se levantam contra ele. Perseguirá os inimigos até nas trevas. Este é um salmo. Salmo que fala da força e da ira do Senhor. É claro que nós precisamos entender que não se tem aqui ainda os evangelhos, é claro, né? Nem mesmo a segunda parte, o universalismo da segunda parte de Isaías, mas onde exprime-se um ideal de justiça e de fé. Então, a ruína de Nínive é um julgamento de Deus que põe o inimigo no plano divino, né? Então, nós precisamos entender o seguinte: é claro que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus não é quando se fala o vingador. Nós estamos aqui tratando de que Deus é justo. Ninguém ficará impune, né? Não pense que nós podemos fazer qualquer coisa e ficaremos impunes. É preciso entender que Deus é um Deus ciumento. Aqui, Yahvé é um Deus ciumento, ou seja, Deus não quer que eu fique no pecado. Deus não quer que eu me prostitua. Deus não quer que eu curta, que eu viva com outros deuses. Deus é um Deus ciumento, Ele me quer para Ele. Né? Ele é vingador, cheio de furor, se vinga dos seus adversários, guarda rancor dos seus inimigos. Né? Deus perdoa sempre que o inimigo pede perdão. Né? Deus perdoa sempre o pecador que se arrepende. Deus ama o pecador e quer resgatá-lo. Mas se o pecador que conhece a palavra do Senhor volta a pecar, porque Jesus disse muitas vezes, vai e não tornes mais a pecar. Jesus não disse, vai e viva a tua vida promíscua, viva a tua vida de roubalheira, Zaqueu. Não tem preocupação nenhuma, eu entrei na tua casa aqui, cobraram do imposto dos Mateus, mas você pode continuar roubando o teu povo. Não, Jesus não disse isso. Jesus entrou na vida das pessoas e mudou a vida das pessoas. Né? Mudou a vida das pessoas. O que se tinha é aquela coisa de que, uma vez no pecado, ninguém poderia voltar. Não, pode sim voltar. Basta nos converter. Então veja, esta é uma força de Deus. Olha que bonito isso. Yahvé é lento para a ira, mas é grande em poder. Né? Ele é lento, ele vai deixando, esperando a gente se converter, mas ele é grande em poder. Mas a nada deixa Yahvé impune. Isso é muito forte, né? Na tormenta e na tempestade é o seu caminho, a nuvem é a poeira dos seus pés. Ou seja, ele é tão poderoso que a nuvem é a poeira dos pés dele. Ele ameaça o mar e o seca. Ele faz os rios secarem. Eles murcham Bazã, o Carmelo, né, os montes, né? A verdura do Líbano. As montanhas tremem por causa dele. Né? Quem subsistirá diante da cólera do Senhor? Quem se levantará diante do ardor de sua ira? Ninguém, gente. Ele é maior do que tudo. Isso deve gerar em nós essa certeza que Deus é maior do que todas as coisas. Né? Mas ele é bom também. Versículo 7. Ele é abrigo no dia da tribulação. Ele é abrigo no dia da tribulação. Ele conhece todos aqueles que nele se refugiam. Então, nos refugiemos nele. Mesmo quando sobrevém uma inundação, ele reconduzirá a nada os que se levantam contra ele. Perseguirá os inimigos até nas trevas. Creia nisso. Creia nisso. Versículo 9. Que meditais sobre Yahvé? É ele que reduz ao nada. A opressão não se levanta duas vezes. Como uma brenha de espinhos e como plantas entrelaçadas, eles foram devorados como a palha. Não é de ti que saiu o que medita contra Yahvé. O homem com os desígnios de Belial. Assim disse Yahvé, ainda que eles sejam intactos e numerosos. Serão aniquilados e desaparecerão. Eu te humilhei, mas não te humilharei novamente. Mas agora eu quebrarei o seu jugo, que pesa sobre ti, e romperei as tuas cadeias. Então, isso aqui é uma sentença profética contra Judá e contra Nínive.
Mesmo que sejam numerosos, Deus é maior do que todas as coisas. Nos convertamos, né? Nos convertamos. Versículo 14. E Yahvé decretou contra ti, né, ao rei de Nínive, esse oráculo. Ninguém mais de teu nome terá descendência. Do templo de teus deuses eu destruirei imagens esculpidas e imagens fundidas. Prepara o teu túmulo, porque és tão fraco. Isso aqui é um oráculo contra o rei de Nínive, contra aqueles que acham que ficarão no poder para sempre. Capítulo 2. Eis sobre as montanhas os pés de um mensageiro que anuncia paz. Celebra ajudar as tuas festas. Cumpre os teus votos, porque não tornará a passar por ti Belial. Ele foi totalmente destruído. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, como Nínive era uma cidade da Síria, como eu já falei, que perseguia Israel. Então era um inimigo de Israel. E Judá, então, recebe essa palavra que, olha, sobre as montanhas os pés do mensageiro que está vindo, ele anuncia paz. Celebra, Judá, as tuas festas, cumpre os teus votos, porque não tornará a passar por ti Belial. Belial é o demônio, vamos dizer assim, o inimigo, né? Ele foi totalmente destruído. Então, creia nisso. Acreditar que o demônio, ele foi destruído e o será novamente. E o será novamente. Definitivamente. Mantenhamos-nos fiéis a Cristo e saiba, meu irmão, tudo que a gente está vivendo hoje não chegou ao fim. Gente, Deus só permite que o mal nos toque, seja ele uma enfermidade ou qualquer situação, porque dele pode retirar um bem maior. O inimigo pensou que ia derrotar Jesus, mas ali foi a derrota dele. Né? Então, creiamos nesse Deus poderoso que é vingador, que é ciumento, que ele vinga aqueles que são injustiçados. Se não nesta vida mortal, na vida eterna, que é muito pior. Versículo 2 do capítulo 2. Um destruidor sobe contra ti, vigia a fortaleza, guarda o caminho, cinge os rins, reúne toda a tua força. Pois Yahvé restaura a ufania de Jacó. A alegria, né? Assim como a ufania de Israel, porque saqueadores o saquearam e quebraram seus sarmentos. O escudo de seus heróis está avermelhado, os guerreiros estão vestidos de escarlate. Como fogo são as ferragens dos carros, no dia em que estão postos em linha de batalha. Os cavaleiros se agitam. Nas ruas os carros correm loucamente, precipitam-se sobre as praças. Sua aparência é como a de tochas. Como relâmpagos correm para cá e para lá. Ele chama os seus capitães, tropeçam em sua marcha, correm apressadamente para a muralha e o abrigo é preparado. As portas que dão para o rio são abertas e o palácio se abala em todos os sentidos. A beleza foi exilada, levada embora. Suas servas gemem com o arrulho das pombas e batem em seu coração. Nínive é como um tanque d'água cujas águas escapam. Parai, parai. Mas ninguém olha para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro. O tesouro não tem fim. Uma abundância de todos os objetos preciosos. Desolação, destruição, devastação. O coração definha, os joelhos vacilam, há calafrio em todos os rins e todas as faces perdem a cor. Veja, a destruição de Nínive, né? O assalto que acontecerá, a ruína da cidade de Nínive. Né? Uma profecia do profeta Naum. O que Deus tem para falar para nós hoje? Né? Claro que nós colocamos Deus falar conosco, né? Para que a gente se converta. Né? Deus fala conosco para que a nossa família se converta. Deus fala conosco para que a nossa cidade se converta, para que a nossa nação se converta. Então oremos, nos convertamos, oremos pela nossa conversão, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Que Deus nos abençoe. Começamos mais um livro. O que Deus falou com você? Como tem sido essa experiência de ler o Antigo Testamento? Amanhã a gente se encontra para o capítulo 3 de Naum.